Olá, boa noite. Meu nome é Mauro, sou de Paraná do Oeste, Paraná. Eu queria saber sobre a frase sempre ditada por algumas pessoas no púlpito, onde se diz assim: ovelha gera ovelha, pastor é para apacentar. Eu queria saber se isso é bíblico. Shalom, shalom, meus irmãos. É sempre um prazer e uma alegria muito grande poder interagir com os nossos irmãos que são seguidores aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita é meu irmão Mauro, de Paraná do Oeste, Paraná. Meus irmãos paranaenses, barbaridade, hein? Bem capaz. Tchê. Olha aí, um grande abraço para todos os irmãos do sul do nosso país que estão ligadinhos aqui no Falando de Bíblia. E a pergunta é quente. Ovelha gera ovelha? E qual é o papel do pastor nisso aí? Porque o pastor ele pergunta lá, é só para administrar? Olha, gente, falando de Bíblia. Meu irmão Mauro, que pergunta, que pergunta. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 28, versos 19, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as, verso 20, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ainda falando de Bíblia, Marcos capítulo de número 16, verso de número 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E disse-lhes, palavras de Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em ambos os textos que lemos, aqui não se vê um parâmetro direcional para líderes somente ou somente para os membros do rebanho. Todo cristão, seja ele membro, ou seja ele tendo um ofício na igreja, como o que nós chamamos de cargo de obreiros, diácono, presbítero, evangelista, pastor, bispo, como a galera gosta de chamar aí agora, apóstolo, seja um cargo específico, missionário, obreiro, cooperador, todos nós fomos chamados para pregar o evangelho, ensinar as pessoas, e nisso a gente gera outras pessoas. O problema é que, na verdade, a gente prega. Quem gera o novo nascimento é o Espírito. Entendeu? O grande problema dos nossos dias é que existe uma gama de líderes que são preguiçosos. Isso mesmo, meu irmão Mauro. Alguns líderes são preguiçosos, não querem sair para evangelizar, eles acham que estar dentro do templo está muito bom. Eles acreditam que o papel de evangelismo está com a igreja, com os membros. Lógico que nele há a responsabilidade da administração, mas ele também não administra sozinho, e ninguém é saudável sozinho. Vale lembrar que ele deve ter um corpo, né, de direção da igreja, por exemplo, tesoureiros, secretários. Ele deve ter um corpo doutrinário, onde, pelo menos na igreja onde eu faço parte, a Assembleia de Deus aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, nós temos o presbitério para tratarmos de assuntos, né, de disciplina, de educação religiosa e até mesmo doutrinário na igreja, quando algumas coisas fogem. Então, a gente precisa entender que existem alguns líderes, eu não vou colocar todo mundo dentro do pacote, que são preguiçosos, são omissos. São omissos, se escondem atrás do título, manda o povo ir, mas ele nunca vai. E eu tenho desconfiança desse tipo de liderança, porque ele não entendeu ainda o que é a autoridade que está constituída sobre ele. E ele também não sabe o que é liderar. O líder não é só quem aponta o caminho, o líder é quem vai com o seu liderado junto no caminho. O líder, ele não é só alguém que gerencia o rebanho
dividindo as tarefas, ele também é exemplo em fazer as tarefas. A grande diferença do líder para o chefe é justamente essa: o chefe manda. O líder, ele faz junto, ele ensina. Porque o que a gente mais vê na igreja hoje são pessoas que estão separando pessoas para determinados assuntos e determinadas tarefas que elas não foram capacitadas, e quando elas não fazem, o que o Senhor chamou de gerar, quando elas não apresentam o produto pela qual ela foi levantada ou foi designada, aí ela entra o problema de convivência, o problema de comunhão. Elas são rechaçadas, elas são postas de lado dentro do rebanho, dentro da congregação. Elas são tratadas como rebeldes, quando na verdade cabe ao líder, o responsável pelo rebanho, ser o primeiro a fazer. Ele deve ser o primeiro a ir a evangelizar. Antes de mandar alguém ir evangelizar, ele deve ser o primeiro a compartilhar com a dor dos outros. É muito fácil mandar. Mandar qualquer um manda. Agora, fazer valer a pena é que é difícil. Então, essa frase tem tomado um popular no meio cristão, que na verdade é uma falsa palavra, é uma falsa frase de um falso evangelho, pois na verdade a gente coloca um peso em alguém e coloca um alívio para outro. Não, está todo mundo na mesma balança, todo mundo na mesma ordem. Mateus, capítulo de número 28, verso de número 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Ok? Marcos, capítulo de número 16, verso 15. Disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora, a minha incumbência é pregar. A sua incumbência como membro, como diácono, como obreiro, como cooperador, qual o título que você tem ou sem título, é pregar o evangelho. Agora, quem vai gerar o novo nascimento é o Espírito, porque é o Espírito quem vai tratar no coração do homem, é o Espírito que vai mudar os pensamentos do homem, é o Espírito que vai realizar as obras de Deus no homem. A mim e a você foi confiada a proposta da pregação e o ensino contínuo, porque o discipulado não é eu falar hoje durante 2, 3 meses e largar o camarada, não. O discipulado são todos os dias, é todo ano, é a vida inteira. Só, irmão Mauro, que às vezes a gente falha nisso. E a nossa falha, ela se esconde atrás de palavras de efeito, frases de efeito, como essa: ovelha gera ovelha. Mas até para a ovelha gerar, ela tem que ter um bom alimento, ela tem que estar saudável, porque uma ovelha doente não vai gerar nada. E o pastor não deve se esquecer que, apesar dele ser líder, ele continua sendo ovelha. Ele é a ovelha do bom pastor. Então, falando de Bíblia, a ordem é imperativa para todos, não específico para um ou outro, para todos, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, de membro ao líder máximo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ok? Ou seja, a obrigação da igreja é pregar. A igreja foi chamada para anunciar as novas do reino de Deus. E nisto, quem vai gerar é o Espírito Santo. É ele quem acrescenta, é ele quem atrai. Ou seja, é ele quem traz o crescimento ao rebanho. Não são técnicas humanas. E como dizia Edmundo Baldes, Deus não unge métodos, Deus unge homens. Grave isso. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Deus está em busca de melhores homens, disse Edmundo Baldes, não de melhores métodos. Deus está em busca de melhores homens, ou seja, homens que aprenderam que a responsabilidade está sobre mim. Pregar o evangelho. E ai de mim, como disse Paulo, se não pregar o evangelho. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe os nossos irmãos do Sul. Faça como nosso irmão, entre em contato com a gente através do Instagram, @falando de Bíblia oficial. Você pode mandar a sua pergunta e aqui nós vamos abrir a Bíblia e, falando de Bíblia, responder aos nossos irmãos. Vamos de mão dadas, falando de Bíblia.